Seja bem-vindo ao Portão do Além. Traremos toda semana relatos inéditos para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Curta o vídeo e fique à vontade para comentar e compartilhar com seus amigos. Agora vamos ao relato. Ataque de lobisomem ao ônibus do time de futebol. Boa noite. Me chamo Rafael e o relato que vou contar agora aconteceu com meu pai na época em que ele era jogador profissional no interior do Rio Grande do Sul. Não vou mencionar o nome do time. Irei manter a identidade dos envolvidos em sigilo para evitar julgamentos. Meu pai tem muitas histórias da época em que jogava. Mas sem dúvidas essa é a mais impactante. Em uma noite fria de agosto o time que meu pai jogava pegou a estrada rumo à Serra Gaúcha para fazer 2 jogos amistosos contra outras equipes pequenas daquela região. Era uma viagem relativamente curta que levaria algo em torno de 7 horas. Então o time só realizaria uma pequena parada para um café rápido e voltaria logo para a estrada. Apesar de estar muito frio naquela noite o tempo estava limpo e não havia nuvens. A lua cheia iluminava o céu. O time realizou a parada por volta da meia-noite. Enquanto meu pai estava entrando no paradouro, notou no meio das árvores uma sombra. Algo que parecia um cachorro bem grande. Ele não ligou muito para aquilo. Pensou que era um cachorro qualquer e entrou no estabelecimento para pegar um café. E logo em seguida voltou para o ônibus. O time seguiu viagem e apenas alguns quilômetros à frente o motorista parou o ônibus e disse que havia um problema na roda. Parecia que alguém havia furado o pneu de propósito. Cortes profundos no pneu como se fossem garras. Meu pai olhou pela janela e viu no meio do campo uma sombra parecida com aquela que tinha visto no paradouro. Algo semelhante a um cachorro muito grande. Na hora ele sentiu que não era normal, que algo não estava muito certo. O motorista disse que havia uma borracharia a alguns quilômetros dali e que não era muito seguro ficar parado na estrada àquela hora. Então resolveu ir bem devagar pelo acostamento até chegar na borracharia. De repente um barulho forte na parte de cima do ônibus. Como se algo muito pesado tivesse caído em cima do ônibus e logo em seguida um uivo amedrontador. Todos ficaram muito chocados com aquilo. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Então meu pai disse para os seus companheiros de time que havia visto. Nisso o motorista cometeu o erro de parar e averiguar a situação. No meio de toda essa confusão o pessoal do time percebeu que o goleiro reserva, o rapaz que recentemente havia sido contratado, não estava no ônibus. O treinador perguntou se alguém havia visto ele. Um dos jogadores respondeu que viu eles descer do ônibus no paradouro. O rapaz disse que não estava se sentindo muito bem, que precisava tomar um pouco de ar puro e foi caminhar perto das árvores. Mas ninguém havia notado que ele não subiu no ônibus novamente. O motorista que havia descido voltou correndo gritando que aquele barulho era um lobisomem. O lobisomem atacou o ônibus que balançava muito, quase virando. Ele dava golpes e cabeçadas no ônibus. Uivava e rosnava furiosamente. Foi quando meu pai olhou pela janela e ficou completamente chocado com o que viu. A fera usava um abrigo do time em farrapos. Não havia mais dúvidas. O goleiro reserva era o lobisomem. O motorista acelerou o ônibus mesmo com o pneu furado. E finalmente chegaram na borracharia. Mas eles ainda não haviam se livrado daquela criatura. O borracheiro escutou toda aquela agitação. O lobisomem quebrando as janelas do ônibus e os gritos dos jogadores em pânico. Ele saiu como uma espingarda e disparou contra aquela coisa, que parecia ter sido atingida. O lobisomem deu um urro de dor e fugiu para o mato. Ele efetuou mais alguns disparos para afugentar o lobisomem, que desapareceu no mato. Infelizmente aquele rapaz nunca mais foi visto. O pessoal do time disse que o ônibus havia sido depredado por torcedores. Pois logicamente ninguém acreditaria naquela história. Esse foi o relato que aconteceu com o meu pai. Não peço para ninguém acreditar. Mas tudo isso realmente aconteceu.